E aí galera, mais um videozinho aqui de utilização do Tina TI. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, peço por favor, que veja os vídeos anteriores, os outros dois vídeos, para poder acompanhar esse aqui, vamos lá, agora hoje a gente vai fazer uma análise em corrente alternada, Então eu vou colocar aqui um circuitinho simples novamente, só pra gente, um divisor de tensão simples, Já ensinei como fazer essas conexões. Já ensinei como fazer as conexões em vídeos anteriores. Eu vou puxar aqui um novo elemento, que é o Voltage Generator, Esse aqui é um pouco mais complicadinho, a gente vai ver um dos elementos dele, De tão devagarinho a gente vai falando sobre ele. Outra coisa que eu já falei, é importante, é o GND, A gente definir onde vai o GND. E agora as configurações, do VG1. Para configuração de qualquer componente, clica duas vezes em cima dele. Aí a gente tem alguns parâmetros aqui, muita gente já vai direto desse level aqui, gente. Mantém isso aqui em 0 por enquanto, tá? O mais importante é esse parâmetro aqui, signal. Ele vem como default o tipo unit step, ou degrau unitário. E a gente aperta aqui, nesse botãozinho com 3 pontinhos, e aí abre uma janelinha aqui com o editor de sinais, tá? Aqui sempre vai aparecer o exemplo, de como esse sinal é, tá? Para a gente fazer uma simulação de corrente alternada, por exemplo, vou gerar uma fonte que é tipo a fonte a fonte aí da concessionária de energia, uma fonte de tensão alternada monofásica. Então, sua tomada aí, por exemplo, eu vou numa fonte senoidal, que é esse tipo de função, que tem a tensão da rede. No caso da amplitude, vejam aqui em volts, a gente tem o parâmetro A aqui, do desenho. Então, é a referência desse eixo horizontal, que é o 0 em tensão, até o pico. Então a gente chama isso de tensão de pico do seno. Então, por exemplo, numa tensão especificada de 220 volts, a gente vai ter um pico de 311 aproximadamente, tá? E a frequência da nossa rede é 60 Hz. Então a gente coloca 60 aqui. E vejam que aqui também já muda, já dá uma informação super importante, gente, que é o período, Ou seja, o tempo que leva para essa onda voltar ao início, ao ponto inicial, fazer todo o giro em 360 graus, E esse tempo demora, para essa frequência de 60 Hz, 16,67 milissegundos. Então ele já calcula ali para você, tá? Vamos dar OK. E a nossa fonte está configurada. E aí a gente está alimentando aqui um divisor de tensão novamente. Bom, vamos medir corrente e tensão. Então eu vou pegar aqui os voltímetros, Medir a diferença potencial em cada uma das cargas aqui dos resistores. Vou medir também a da fonte, tá? Só pra gente garantir aqui, ver alguma coisa interessante. Outra coisa que a gente pode medir é corrente também, com amperímetro. Novamente, o amperímetro tem que ser conectado dessa forma. A corrente do circuito tem que passar por dentro dele. Certo, pessoal? Então agora
vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer quais são as análises pertinentes para esse circuito. Então vamos lá. A gente primeiro faz um IRC, né, que é pertinente a qualquer análise antes, né? Ok, todas as conexões elétricas realizadas, né? Então, e a gente vem aqui, ó. Vamos tentar fazer uma análise daquelas que a gente já fez. Por exemplo, fizemos no outro vídeo a DC análises, né? Então a gente fez um calculate nodal voltages e vejam o resultado. Em CC a gente tem 0 volts e 0 amperes. Por quê? Porque o valor médio daquele seno que a gente especificou aqui em VG1 é 0 volts. Então o nível CC, né, ou esse circuito não está alimentado com o tipo de corrente contínua. Então faz sentido que dê zero, tá? E aí a gente pode ir para duas análises agora, tá? Uma delas é a C Analysis. Quando a gente vai na C Analysis e a gente pede para calcular o nodal voltages, acontece o seguinte, ele vai dar um resultado. O resultado é o seguinte: 155,5 volts, 155,5 volts, e a fonte dá 311 volts. Vamos relembrar que este valor da fonte de 311 volts, ele é um valor que é de pico, né? Não é aquele valor de 220 da concessionária, que eu já vou mostrar para vocês o que é aquele valor. Então esse é um valor de pico que ele dá, tá? Então ele dividiu, o divisor de tensão dividiu, os resistores são iguais, então dividiu igualmente os 311 volts em duas parcelas iguais, tá? A corrente tá aqui também definida, né, de 77,75 miliamperes, né? Também valor de pico, porque se a gente fizer o seguinte, vamos pegar uma calculadora aqui rapidinho e vamos pegar aqui, ó, 311 dividido por 4.000, 0,077 ou 77,75 miliamperes. Então essa é a corrente está ok, e é a corrente de pico, né? Mas digamos que agora eu quero essa simulação, essa análise está incompleta para mim. Bom, essa análise também tem o Table of Assay Results, como era o exemplo do DC. Então ele vai te dar também todos esses valores numa tabela também, tá? Para usar essa análise não precisa nem colocar os medidores, tá bom? Ele vai te dar referente a cada componente, corrente e tensão. Só que sempre lembrando que nessa análise ele vai dar valores de pico. Por enquanto eu não vou entrar no detalhe, tá, da questão da fase, tudo bem? Não vamos entrar em detalhe na questão da fase, né? Talvez num outro vídeo aí que a gente trabalhe circuitos em corrente alternada em regime permanente senoidal, a gente pode também trabalhar essa questão da fase, tá? Outra análise que a gente pode fazer quando tem uma corrente alternada, ou quando tem um gerador, né? Aqui, ó, o VG1, pode ser qualquer outro sinal, pode ser um degrau ou uma onda quadrada. Outra análise muito utilizada é a transiente. Então, aqui na análise transiente, a gente tem esses parâmetros aqui, que é o start display da análise, eu vou colocar em 0 segundos, e o end display. O end display vai dar o tempo máximo em que ele vai mostrar os resultados dessa análise no tempo. Então, por exemplo, a gente viu antes no vídeo que o período, né, dessa fonte, né, seria de 16,67 milissegundos. Então eu vou colocar alguns ciclos desse na tela.
Então eu vou ter que colocar múltiplos desses 16,67 milissegundos. Eu escolhi aqui um valor que vai mostrar aí uns 3 ciclos mais ou menos, que é de 50 milissegundos, e vou dar OK. O que ele dá como resultado é um gráfico, tá, gente, da tensão ou corrente, que ele chamou aqui de output, no domínio do tempo, aqui, ó, em relação ao tempo em segundos, né? Então vamos analisar aqui um pouco essa tela de resultados. Eu vou abrir aqui, maximizar, para a gente poder ver com mais detalhe. Então aqui a gente tem figurinhas aqui com um resultado. Então a gente vai aqui, ó, a gente pode analisar melhor fazendo a separação das curvas, né? Então a gente tem aqui, ó, para cada um dos medidores, né? Então o VM1, o VM2 e o VM3, né? E aqui a gente tem um amperímetro. A gente pode, por exemplo, medir, né, as tensões de pico através desses cursores aqui, ó, A e B, ó, tá vendo? Clica com o botão esquerdo aqui no cursor A e escolhe aqui, ó, coloca ele em cima da curva. Clica com o botão esquerdo e ele aparece aqui, ó. Aqui aparece o valor do tempo e aqui aparece o valor da corrente. Vamos fazer escorregar ele por aqui, a gente vai vendo os diferentes valores. Então vou colocar ele aqui no máximo e verificar que a gente tem um máximo aqui de aproximadamente 77,73 ali em algum ponto máximo. Já no ponto B eu vou colocar, por exemplo, o VM3 aqui, ó. Nesse gráfico de VM3 a gente vê aqui que a gente tem um valor máximo aí de 311 volts aproximadamente, que foi o que a gente definiu na fonte, né? Para trocar o cursor de um ponto para outro, a gente pode só desligar, ligar de novo e escolher outra fonte, por exemplo, outro resultado. Por exemplo, escolhi VM2 agora e a gente consegue ver, por exemplo, que VM2 tem um pico aí de 155,37. Por exemplo, agora eu gostaria, por exemplo, de saber qual era a tensão RMS aqui, né, dessa tensão do gerador, que é o VM3. Então eu seleciono com o botão esquerdo do mouse aqui a curva, vou em Process e dou Averages aqui, ó. E aqui ele dá alguns dados, né, tipo starting time 0 segundos, ending time 49,58 milli, average value é praticamente zero, 204 milivolts em relação à tensão de 311, que é de pico, né? E a gente tem aqui, ó, o RMS value, que é 220 volts. Essa é a tensão especificada da rede em valor RMS, tá? Isso aqui a gente pode transformar num texto que bota aqui com as informações do gráfico dessa medida, tá? Vamos tentar fazer aqui, ó, para este daqui. Então vamos lá, Process Averages. A gente vê, ó, que para a tensão num dos resistores, a tensão RMS, como era de se esperar, é a metade da tensão RMS da fonte. Então temos esse valor aí também. Então vamos para outro resistor, para outro medidor de tensão, fazer um Process Averages. Também deu o mesmo resultado do anterior, né? E aqui para corrente a gente vai ter Process Averages. Tá aqui, ó, valor de 55,2 mA RMS. Que esse vai ser o valor se a gente pegar a calculadora aqui, ó. A gente tem o valor aproximado disso daqui dessa forma. Por exemplo, a gente tem o valor de 220 RMS dividido por 4.000, que é o valor da carga, 55 mili.
Então assim, gente, a gente começa a trabalhar, né? Tem muitas outras coisas para ver sobre simulação transiente, mas a gente começa a ter uma ideia de como fazer esse tipo de análise, simulação e extrair resultados, né? Até o próximo vídeo, um abraço para vocês.